Bom dia, irmãos, né? Que Jesus abençoe cada um. Pai do Senhor Jesus, né? Ontem não deu para mim fazer a oração porque eu fiquei meio ocupada, né? Mas eu vou fazer aqui primeiro antes de ler a palavra, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra, de tudo o Senhor fez, o Senhor criou e o Senhor formou, Pai. Pai querido e Pai amado, primeiramente quero pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, meus erros, Pai. Tudo aquilo que tenho feito que desagradou a Ti, Deus. Quero pedir ao Senhor nessa manhã, meu Pai, a proteção, Pai, que o Senhor venha proteger, meu Pai. As pessoas, Pai, cuida, Pai, abençoa, Pai, venha proteger o nosso país, o nosso Brasil, os nossos governantes, o nosso presidente, as nossa família, Pai, livre de todo mal, protege nossas crianças, protege nossos jovens, guarda, Pai, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, guarda nossos filhos, protege, livre de todo mal. Converta, meu Pai, aqueles que queiram conversão, meu Pai. Venha guardar e livrar contra o homem mau, o homem violento, o homem sanguinário, meu Pai. Protege e livra, Pai, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. E peço a tua proteção santa, Pai, que o Senhor venha nos proteger e nos guardar, Pai, contra os males, Pai, deste mundo, Senhor. Obrigada, Pai querido, por essa manhã e por tudo, por poder mais um dia abrir os olhos e contemplar a luz do dia, meu Pai. Obrigado pelo respirar, obrigado pelo pão de cada dia e obrigado pelas nossas vidas. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou abrir aqui em Lucas, que o Senhor tirou aqui, porque é Deus que tira a palavra. Quando eu vou pregar, ou quando eu vou orar também, tudo é Deus que faz primeiro, tá? Então eu falei para o Senhor tirar a palavra, o Senhor tirou em Lucas, capítulo 12, né? E versículo 4. Depois vocês conferem aí, tá bom? Tá escrito aí, não devemos temer ao homem, tá? Aqui o Senhor falou aqui, ó. Digo vós, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a este, temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vales vós do que muitos passarinhos. Digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele disser uma palavra contra o Filho do Homem, ele é perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E quando vós conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestade, não esteja solícitos de como eu dou que a vez de responder, nem do que a vez de dizer, porque na mesma hora vós ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Amém, glória a Deus, né? Então, o que o Senhor está falando para nós não temer o homem, né? Não temer, né? Porque se nós for temer o homem, nós vai perder o nosso reino do céu, que é a salvação, né? Nós temos que temer somente a Deus, somente Jesus, né? E também, para nós também, dar valor em nós, porque nós temos mais valor do que um passarinho. Um passarinho, o Senhor considera um passarinho, na época de nós hoje, que estamos com a carne corrompida, né? É melhor do que nós, que ele está considerando. Mas ele falou para nós que se nós vale mais do que um passarinho, por que nós temos que diminuir menos que um passarinho, né? E o Senhor não quer isso para nós. O que Ele quer para nós é que nós confessa que Ele é o Rei diante de todos os homens e que nós não tema o homem e o homem de forma geral, né, aqui na Terra, né? Não tema o homem, nós temos que temer somente a Deus, né? Nós temos que agradar somente a Deus, nós temos que buscar somente a Deus, nós temos que ter o Senhor como único, suficiente e salvador. Nós temos que reconhecer que Ele é o nosso Deus, que é o nosso Rei, que é a nossa majestade, né? Para que nós não seja lançado no inferno, né? E nem blasfemar contra o Espírito Santo, né? O pior pecado é a blasfêmia, né? O Senhor está falando aqui, né?
Todo aquele que se blasfemar contra o Espírito Santo será lançado, né? E no inferno, né? Então não tem perdão, né? E, e Deus também quer que nós regenera, né? O Senhor está falando para nós temer somente Ele nesse mundo do dia que está hoje, porque se nós for temer o homem no dia de hoje, a gente não vai ter perdão e nem salvação, né? Porque o homem é pecador, né? O homem ele é sujo, ele é corrupto, né? Então, nós temos que honrar somente a Jesus, o nosso Pai, o Criador, né? De todas as coisas, né? Você já imaginou se nós fosse seguir o homem aqui na face da terra, o que seria de nós? Nós seria podre, seria pior do que um verme, né? Porque o homem hoje está desse jeito, né? Estão com a veste suja, manchada, né? Estão corruptos e estão imundo, né? Eu acho que um chiqueiro está mais limpo do que o ser humano na face da terra. Nenhum animal tem tanta maldade no coração igual um ser humano tem, né? Tá tendo, né? Não é todos, né? Mas 100%, 90% tá assim, né? E o que Deus está ensinando para nós? Deus está ensinando o caminho, né? O caminho da verdade, o caminho para a salvação, né? Que é o caminho onde vai levar nós para o reino do céu, aonde é a nossa morada, porque o Senhor, quando estava aqui na terra, ele falou assim, né? Que ia na frente para preparar a nossa morada, né? E para aqueles que vai ser salvo e para aqueles que vai reconhecer Jesus, né? Porque lá na cruz teve 2 lá que morreu e só um reconheceu ele, né? O outro tava blasfemando, xingando ele lá, falando para ele, se você é o filho de Deus, por que você não sai da cruz, né? E o outro falou para ele, deixa ele em paz, né? Ele é o filho de Deus, né? Falou para ele, né? Pro irmão dele, eram 2 ladrão, né? Da cruz, todo mundo conhece essa passagem. E Jesus, e Jesus olhou para ele e falou assim, hoje mesmo você está no paraíso, né? Então aquele lá, ele foi perdoado, né? O Senhor, ele reconheceu Jesus como Salvador, né? Ele não temeu o homem, né? O homem naquela época e na época de hoje são a fé que você e a crença que você tem naquilo que você quer ter, né? Se ele tivesse fé e cresce no irmão dele lá na época que falou que ele não era filho de Deus, né? Blasfemou contra Deus, ele também ia perder a salvação, né? Mas como ele não olhou por mão dele, falou por mão dele deixar ele em paz e reconheceu que ele é o nosso Salvador, ele foi salvo. Assim é nós nos dias de hoje, né? Nós não pode temer o homem, nós não pode ficar apegado naquilo que aqui na terra, nas coisas aqui da terra. Muitos aí tá idolatrando o homem, muitos aí tá idolatrando as coisas terrenas, né? Se você morrer hoje, mesmo se você tiver um caminhão de ouro, de tudo quanto é, se você morrer, mesmo se você falar assim, fulano, faz um caixão para mim de ouro, e você for pôr o caixão lá de ouro, o seu espírito vai sair dali, a sua carne vai apodrecer, e aquele ouro vai ficar, ainda vai causar outra pessoa ir lá e roubar o que você tem lá, né? Ainda colocar soberba no coração de outra pessoa, né? Então, nós não leva essas coisas para o céu, o que nós vai levar somente o espírito. Somente o espírito. E o espírito também vai para o céu, para a glória também, se ele for perdoado aqui na terra, né? Se ele... Porque nós somos 3, nós somos em uma só carne, né? Então, se nós reconhecer o Senhor, tirar a nossa iniquidade de dentro do nosso coração, né? Tirar tudo aquilo que desagrada o Senhor, reconhecer Ele como Salvador, ser batizado, porque Jesus também batizou para mostrar para nós que Ele, para subir para o céu, tem que ser batizado, né? Porque se não fosse, Ele não ia lá em João Batista pedir para batizar Ele, mas Ele, para nós reconhecer, né? Que para entrar no reino do céu tem que ser batizado. Ele foi lá, né? E pediu João para batizar ele. Essa passagem também todo mundo conhece, né? Então, o que Deus está falando para nós aqui, irmãos? Nós não temer o homem, vamos temer somente a Deus. Vamos largar das coisas, as coisas que não prestam, né? O mundo oferece só coisas boas, oferece tudo quanto aquilo que você é feliz naquela hora ali, uma felicidade de momento, mas não vai dar salvação. Por quê? Agora, quando você aceita o Senhor, reconhece Ele como Salvador,
o Senhor fala, segue a mim, né? E o resto tudo Ele acrescenta para você, né? Aí sim, você tem direito de comer do bom e do melhor que nessa terra, né? Mas se você não aceitar, não reconhecer Jesus, você pode ser milionário. E pode ficar no mundo aí, que o mundo é a porta larga, né? Te dá do bom e do melhor, você tá feliz naquela hora, quando é notícia você já não tá mais, e aí seu mundo desaba e nada dá certo, e as coisas vêm, as doenças vêm, os problemas vêm, tudo vem, né? Então vamos reconhecer Jesus como o nosso único, suficiente e salvador, né? E onipotente, né? O Senhor me deu um exemplo esses dias para trás, já tem quase um mês isso. Para mim, de madrugada, né? Eu pensando, sem sono, o Senhor me deu um exemplo, falou assim: repara, filha, as formigas. As formigas não têm preguiça de trabalhar. As formigas, elas têm um único caminho, mas repara elas. Quando elas desviam de um caminho, elas ficam doidinhas caçando de novo o caminho para trás, para caçar o caminho dela. Assim somos nós, que o Senhor disse no meu coração, assim somos nós. Nós temos um caminho, se nós perder aquele caminho, mesmo que as dificuldades venham, nós temos que caçar de volta o nosso caminho, voltar para trás e achar e permanecer no caminho, que é o caminho da salvação, né? Isso aí é o que o Senhor falou no meu coração para a maioria dos desviados, que já conhece a palavra do Senhor e desvia do caminho de Deus, né? Então nós temos que ser como as formigas, né? Corajoso, trabalhador e determinado, né? E observar, quando nós sair do caminho, são muitas poucas que as formigas saem dos caminhos. Quando elas sai passando em cima de tudo, atropela tudo e consegue achar de novo o caminho de volta, para onde vai levar para a casinha delas. Assim somos nós, né? Quando nós perdemos o nosso caminho, nós temos que fazer de tudo para nós voltar e pedir perdão para Jesus e seguir em frente. E não pensar que o Senhor não vai perdoar nós mais e cometer coisas erradas. Deus sempre perdoa nós. Deus, quando nós reconhece que Ele é o Salvador, onipotente e onipresente, né? E não cometemos mais de novo, porque o Senhor falou para Maria, está perdoado seus pecados, mas não volta mais pecar, né? Então nós temos que fazer de tudo para não voltar de novo e cometer de novo os pecados, né? Porque Jesus fala que perdoa nós 70 vezes 7, mas nós não vai ficar o tempo todo só pecando, né? Temos que fazer de tudo para ficar 100% certo, né? Temos que seguir a imagem de Deus e obedecer aquilo que Ele deixou escrito aqui para nós na palavra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vou deixar todos aqui na paz do Senhor Jesus com essa palavra. Meditem em Lucas 12, do capítulo 4, não devemos temer ao homem. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus. Depois eu deixo outra palavra de novo aqui, em nome do Senhor Jesus, tá? Reconhece Deus como seu único Senhor e Salvador e aceita Ele acima de todas as coisas. Amém? E pede perdão pelos teus pecados, ora pela sua família, ora por você, pede Deus força, para te dar força para você ficar firme nos caminhos do Senhor. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus.